Há cerca de 4 bilhões de anos, o cenário geológico do nosso planeta não passava de um pedaço de rocha instável. Sim, coberto por oceanos ferventes e bombardeado por asteroides. Exato, e envolto por uma nuvem de gases tóxicos. Absolutamente nada se movia com propósito, sabe? Era um mundo feito puramente de matéria morta. Até que, em algum momento imperceptível, uma minúscula estrutura química começou a extrair energia do ambiente e a fazer cópias de si mesma. Pois é, e esse é o maior mistério de todos os tempos. O caso arquivado definitivo da ciência é exatamente este. Como a matéria inanimada cruzou a fronteira para se tornar algo vivo. Essa transição do inanimado para o animado é, sem dúvida, o que mais desafia a nossa compreensão fundamental sobre biologia. É o momento em que moléculas regidas por leis físicas cegas, de alguma forma, adquiriram o que a gente chama de agência. Nossa, e a forma como a humanidade tentou investigar essa fronteira evoluiu drasticamente, né? A gente saiu da superstição pura para chegar à precisão em escala nanométrica que a gente vê nos laboratórios hoje. Com certeza. E o objetivo da nossa investigação de hoje é mapear justamente esse processo. Mas, para valorizar a ciência de ponta que a gente tem agora, os documentos sugerem dar um rápido passo para trás. Para quem nos ouve e entendeu quão confusa era a percepção humana sobre a biologia. De força vital no ar. Tipo, as pessoas observavam a carne apodrecendo e logo depois viam larvas. E a conclusão intuitiva deles era de que a própria carne morta tinha fabricado as larvas. Exatamente. Uma conclusão totalmente falha. Tinha uma crença documentada de que se alguém deixasse camisas sujas misturadas com grãos de trigo num canto escuro, nasceriam ratos. Pois é, a combinação do suor humano com o ambiente invocaria essa tal força vital. Hoje soa quase cômico, claro. Muito cômico. Mas era a conclusão lógica para quem apenas observava o resultado final. Eles não isolavam as variáveis. O grande erro estava em ignorar o fluxo natural dos organismos. Os ratos vinham do ambiente externo para comer o trigo. Não eram sintetizados por ele. Faz todo o sentido. E a superação dessa visão exigiu o estabelecimento rigoroso do método científico. O foco passou a ser isolar o sistema. A mudança de paradigma real começou quando os cientistas passaram a ferver caldos nutritivos. Eles ferviam e selavam os frascos, tentando provar a biogênese. Que é a lei de que toda a vida precisa vir de uma vida pré-existente. O Redd fez isso com a carne, né? Isso, o Francesco Redd no século XVII. Ele cobriu frascos com gaze e provou que moscas vêm de moscas. Mas o debate continuou com os caldos nutritivos de John Needham e Lázaro Spallanzani. Os defensores da geração espontânea resistiam de forma muito criativa. Se um pesquisador como o Spallanzani fervesse o caldo e selasse o frasco com vidro derretido, os críticos não aceitavam. Não mesmo. O Needham argumentava que o calor extremo e o isolamento tinham sufocado a força vital do ar. É uma defesa circular, né? Quase impossível de ser refutada com um frasco fechado, porque a suposta magia precisava de ar fresco. Exato. E é por isso que a solução de Louis Pasteur, lá no século XIX, é um triunfo absoluto do design experimental. A sacada de Pasteur foi criar um sistema que permitisse a entrada de ar fresco, mas barrasse fisicamente os micro-organismos. Isso. Ele desenvolveu um frasco de vidro com um gargalo longo e curvado, parecendo um S ou um pescoço de cisne. Nossa, sabe o que me veio à mente lendo isso no dossiê de hoje? É como projetar um filtro arquitetônico perfeito. Como assim um filtro? Tipo um labirinto invisível para poeira. Pensa com a gente. O caldo nutritivo fica fervido e esterilizado no fundo do balão de vidro. O gargalo em formato de S fica totalmente aberto na ponta. Certo, o ar da sala tem trânsito livre. Sim, o ar com a tal força vital entra de boa. Mas as bactérias e os esporos de fungos que flutuam no ar têm peso. Quando essa poeira invisível entra no tubo curvo, a gravidade age. E a poeira se deposita. Exato. Fica presa na curva inferior do labirinto numa espécie de armadilha de água condensada. A sujeira simplesmente não consegue subir a última rampa do gargalo para alcançar o caldo. Brilhante.
E o resultado prático foi inegável? O caldo exposto ao ar através desse labirinto permaneceu estéril indefinidamente. E quando ele quebrava o gargalo? Eliminando a curva de proteção, o líquido apodrecia em dias, tomado por bactérias. A fervura não destruía força vital nenhuma. A vida sempre vinha de fora em forma de esporos microscópicos. Assim, a lei da biogênese se tornou absoluta. Toda célula viva é filha de outra célula viva. Isso dá um nó na cabeça. Se a lei absoluta dita que toda vida provém exclusivamente de outra vida pré-existente... De onde veio o primeiro ser vivo do planeta Terra? Pois é, se a gente voltar a fita da geologia até o momento em que a Terra era só uma bola de magma incandescente, fica óbvio que a vida não existia aqui. Portanto, em algum momento, a primeira célula teve obrigatoriamente que surgir de matéria não viva. E isso levanta a necessidade de uma abiogênese primordial. Muito diferente daquela história de camisas e ratos, claro. Com certeza. E esse dilema forçou a ciência a buscar respostas fora das fronteiras terrestres. É aí que entra a hipótese da panspermia cósmica. A semente estelar. Isso. A premissa sugere que a vida, ou pelo menos os precursores químicos dela, não surgiu na Terra, mas sim no espaço sideral, e pegou uma carona em cometas e meteoritos. Tem uma análise detalhada do meteorito de Murchison. Esse meteorito é um marco. A rocha continha concentrações significativas de nucleobases extraterrestres. Especificamente uracila e xantina, né? Sim. E olha, não são moléculas aleatórias. A gente está falando das peças estruturais que compõem o RNA. Incrível! E os testes isotópicos provaram que dezenas de aminoácidos presentes ali foram sintetizados no vácuo do espaço profundo, muito antes de atingir a nossa atmosfera. Outro ponto crucial citado nos arquivos é o meteorito marciano ALH 84001. Ele trouxe no interior dele estruturas fossilizadas microscópicas parecidas com nanobactérias. Embora a comunidade científica ainda debata bastante se essas formações têm origem biológica ou só geológica, né? Sim, o debate existe. Mas a constatação de que blocos orgânicos sobrevivem e viajam no espaço muda tudo. A Terra não precisou forjar os tijolos orgânicos do zero. Recebemos remessas pré-bióticas do universo. Mas, peraí. Diga. Analisando de forma crítica, dizer que a resposta veio do espaço não soa meio como uma trapaça no teste? Trapaça. Como assim? Sabe? Parece que isso só transfere a jurisdição do crime para outro planeta. Encontrar aminoácidos numa rocha não resolve o mistério mecânico. Ah, entendi. A questão continua. Como essas moléculas soltas se organizam para criar um metabolismo e um código genético? Mudar o endereço de origem não explica o manual de montagem. Essa provocação é muito pertinente. Ela reflete exatamente o limite da panspermia. Ela responde o onde, a entrega dos materiais, mas não ilumina o como. Para entender como a química inanimada virou biologia, a gente tem que voltar para as condições brutais da Terra primitiva. E mergulhar na teoria da evolução química proposta por Alexander Oparin e J.B.S. Haldane. O cenário deles nos leva a uma atmosfera que os químicos chamam de redutora. Um detalhe que choca muita gente: a ausência quase total de oxigênio livre. Isso é vital. Para quem tenta visualizar as reações químicas dessa época, a ausência de oxigênio é o pré-requisito absoluto para a formação da vida. Sério, mas oxigênio não é sinônimo de vida pra gente hoje? Para nós, sim. Mas do ponto de vista químico, o oxigênio é extremamente reativo. Ele oxida, degrada e quebra ligações moleculares complexas. Ah, como a ferrugem no ferro. Exato. Ou quando uma maçã cortada escurece. Se houvesse oxigênio livre lá no início, qualquer molécula orgânica nova seria destruída. Então, essa atmosfera primordial, cheia de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Era um ambiente quimicamente preservador para novas ligações. Um verdadeiro cofre atmosférico livre de oxigênio. Mas para a química acontecer nesse cofre, precisa de um motor, né? Uma fonte colossal de energia para quebrar as ligações dos gases e forçar novas combinações. E a Terra daquele período oferecia um excesso de energia violenta.
erupções vulcânicas ininterruptas, radiação ultravioleta letal, já que não tinha camada de ozônio. E tempestades torrenciais com descargas elétricas constantes. A genialidade de Oparin e Haldane foi propor uma escada de complexidade a partir daí. Essa energia rompeu os gases, formando monômeros simples, tipo os aminoácidos. E conforme a crosta esfriava, chovia sem parar, arrastando essas moléculas para os oceanos recém-formados, criando a famosa sopa primordial. O mais fascinante é que isso foi testado e provado, em 1953, com o clássico experimento de Miller-Urey. Eles tentaram recriar a Terra primitiva num vidro de laboratório, certo? Basicamente isso. Água fervendo simulava o oceano. O vapor subia para uma câmara isolada com metano, amônia e hidrogênio. E lá dentro eles disparavam eletrodos de tungstênio simulando os raios ininterruptamente. Depois de uma semana mantendo esse ciclo, a água ficou escura e avermelhada, né? Sim, e a análise química mostrou aminoácidos sintetizados do nada. Miller e Urey provaram que produzir moléculas orgânicas não dependia de vida prévia. Era a matemática pura, leis da termodinâmica operando sobre os gases corretos. Mas claro, aminoácidos soltos na água não são um organismo. A complexidade precisava subir um degrau. Cito o trabalho do Sidney Fox para resolver isso. Ele focou em como unir essas peças. Fox demonstrou que poças rasas, secando sobre rochas vulcânicas quentes, fariam a água evaporar. E esse calor forçava as moléculas a se ligarem umas às outras, por ligações peptídicas, formando cadeias longas, os polímeros, muito parecidos com proteínas. E quando a maré alta voltava e inundava essas rochas quentes, essas cadeias de proteínas interagiam com o sal e a água. Elas naturalmente se dobravam, assumindo um formato esférico, criando os chamados coacervados. Para ficar mais fácil de visualizar para quem acompanha a gente, os coacervados são tipo minúsculas bolhas de sabão químicas, né? Uma ótima analogia. Eles não são células vivas, não têm DNA, mas trazem algo revolucionário, um limite físico. Uma fronteira semipermeável que separa o caos de fora de um ambiente interno protegido. Substâncias entram, são processadas e ficam retidas. É a carcaça da futura célula. Contudo, ter uma estrutura protegida e algumas proteínas não resolve o problema da informação, o dilema genético. O clássico problema do ovo e da galinha da biologia celular. Exato. O DNA guarda o nosso projeto de vida, mas ele é passivo, precisa de proteínas para ler suas informações. Só que as proteínas não sabem se construir sozinhas, elas dependem do DNA. Então, o que surgiu primeiro? O código inerte ou as proteínas operárias? A resposta nos documentos é maravilhosa. A hipótese do mundo de RNA. O RNA é o grande protagonista primitivo. Ele tem uma versatilidade química espantosa. Ele consegue armazenar o código nas bases nitrogenadas como uma fita de dados. E, ao mesmo tempo, a fita simples dele pode se dobrar. Isso mesmo. E quando assume essas formas tridimensionais, ele atua como um catalisador ativo, acelerando reações químicas, igual uma enzima. As chamadas ribozimas. O RNA resolvia os dois problemas de uma vez só. Guardava a receita e agia como o cozinheiro. O desafio restante era entender de onde viriam os blocos de RNA nas condições caóticas da Terra. Acreditava-se que precisaria de energias apocalípticas constantes. Ah, e aqui a gente chega numa atualização fantástica. Uma pesquisa de 2025 de Stanford. Essa descoberta muda completamente o paradigma energético. Eles focaram num fenômeno silencioso chamado micro-raios. Quando eu li isso, fiquei fascinada. Não precisava de raios enormes rasgando o céu, tipo uma usina nuclear caótica. A energia estava na mecânica das águas. Exatamente. A pesquisa documenta o comportamento eletrostático de microgotas. Quando a água sofre impacto mecânico, tipo em ondas quebrando ou cachoeiras, as cargas se separam espontaneamente. As gotas maiores ficam positivas e as minúsculas negativas. E o diferencial de carga entre elas gera um arco voltaico, um micro-raio invisível. E esse micro-raio nanométrico é potente o suficiente para quebrar gases e forjar compostos orgânicos. Nossa! Ou seja, as ondas do mar primitivo eram infinitas baterias estáticas.
processando continuamente cianeto de hidrogênio, glicina e uracila, as exatas peças do RNA. Sem precisar de grandes tempestades. A construção da vida operava silenciosamente em cada arrebentação de onda. E com todas essas peças no tabuleiro, a gente chega num ponto crítico. A gente tem a arquitetura básica de uma protocélula. Mas qualquer engenharia precisa de combustível. Num planeta sem oxigênio livre, o que alimentava esse primeiro organismo? O famoso dilema metabólico. Os arquivos detalham duas escolas de pensamento em profundo contraste. A rota clássica é a hipótese heterotrófica. Nela, o primeiro ser agia puramente como um consumidor. Vagava pela superfície do oceano raso, absorvendo os compostos orgânicos da sopa primordial. Fazendo fermentação anaeróbica. Mas isso tem um limite físico enorme, né? Sim, a ineficiência. A fermentação quebra a glicose sem oxigênio e rende quase nada de energia, o ATP. Além de gerar um resíduo tóxico em massa, o gás carbônico. A sopa foi secando e a vida entrou em colapso devido ao próprio sucesso. Esse colapso forçou a evolução da fotossíntese. Organismos começaram a usar a luz solar e o gás carbônico. E o subproduto da fotossíntese é o oxigênio, que inundou o planeta e causou um verdadeiro holocausto microscópico para os organismos anaeróbicos. Mas permitiu a respiração aeróbica para os sobreviventes adaptados, gerando uma explosão de energia. Essa é a narrativa clássica, mas o dossiê atual avança para o caminho autotrófico, a rota do abismo. Que muda não apenas o como, mas o onde a vida surgiu. A superfície terrestre era um inferno de meteoros e radiação. Inviável. Qualquer protovida na superfície teria sido esterilizada. A vida exigia um abrigo seguro e escuro. E as profundezas geológicas ofereceram as chaminés hidrotermais alcalinas. Fissuras no fundo do oceano que atuavam como bioreatores incansáveis. É muito elegante sair da ideia de uma sopa passiva para essa imagem de baterias minerais ativas no abismo. A mecânica lá impressiona. O oceano primitivo era frio e ácido, rico em prótons positivos. Já os fluidos vulcânicos que saíam das fissuras eram muito quentes e alcalinos. E quando eles se encontravam, as paredes porosas das chaminés os mantinham separados. Paredes feitas de sulfetos de ferro e níquel. Que são excelentes semicondutores. A diferença absurda de pH entre a água ácida e o fluido alcalino criava um gradiente elétrico natural. Uma corrente contínua de prótons, forçando a passagem pela barreira mineral. Literalmente uma voltagem mensurável. Um metabolismo antes mesmo da biologia existir. Essa corrente forçava o dióxido de carbono e o hidrogênio a reagirem, forjando moléculas complexas na própria rocha. Organismos extremófilos surgiram ali primeiro, fabricando a própria energia. Os seres heterotróficos teriam evoluído depois, das sobras deles. Ao juntar tudo isso, a lógica que se revela é maravilhosa. A ciência nos fez sair da magia das camisas sujas para entender que a vida demanda a vida. E isso nos obrigou a procurar as raízes cósmicas nas moléculas que resistem ao vácuo e as raízes químicas nas baterias estáticas das ondas. Culminando nessa complexa engenharia metabólica das chaminés submarinas. O universo inteiro parece operar como uma vasta fábrica orgânica. Exatamente. A evolução do método substituiu a mágica e tornou o processo muito mais intrigante. Para quem gosta de conectar os pontos, pensem nisso. Se aminoácidos já chovem do espaço... E se a simples arrebentação de uma onda gera faíscas que montam peças genéticas? E se fissuras no fundo do mar criam baterias que ativam o metabolismo? O cosmos não é um vazio acidental. Ele é uma imensa máquina de produzir blocos estruturais. A pergunta final não é só tentar entender o milagre isolado da nossa poça primitiva. O todo. Quão extraordinariamente impossível seria se nós fôssemos o único laboratório onde a receita acordou. A ciência desconstruiu a mágica, mas provou que o mistério da vida é ainda mais grandioso. Sem dúvida. A gente encerra a investigação química e geológica deste dossiê de hoje por aqui. Foi um prazer fazer esse mergulho. Até o nosso próximo encontro.